Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática do EducaPE. Meu nome é Jobson Melo, sou professor de matemática e estarei com vocês na aula de hoje. Então vamos iniciar a nossa aula. Vendo aí, o tema da aula de hoje é perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado. Então, a gente vai observar como é que se comporta as figuras, né, os quadriláteros, principalmente o quadrado e o retângulo, em relação às medidas dos lados, para calcular as suas áreas e os seus perímetros. Okay? Então, na tela do seu computador, a gente vai ver aqui a unidade temática é sobre grandezas e medidas. O objeto do conhecimento é perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado. A relação entre o perímetro e a área de um quadrado quando da redução ou ampliação dos seus lados, esse vai ser um dos conteúdos, e a proporcionalidade entre o lado e o perímetro de um quadrado. Então a gente vai ver aí como é a questão do comportamento da figura em relação à medida do seu lado. Se vai ampliar, se vai diminuir, aí a gente vai analisar passo a passo. Então, na tela, o computador aqui, a gente vai ver a nossa habilidade. Ao final da aula, espera-se que o aluno possa analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro da área de um quadrado, representado em malhas quadriculadas ou em outros meios, inclusive software, ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente as medidas de seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área. Então, vocês vão observar que no decorrer da aula, a gente vai analisar as figuras, os seus lados, ampliando ou reduzindo através de malha quadriculada e vendo como é o comportamento do perímetro e da área dele em relação a essa ampliação ou redução, vendo que um vai ser proporcional, diretamente proporcional, e o outro é não proporcional. Então, a origem da palavra perímetro é a palavra que tem sua origem no idioma grego, que fala em volta, significa em volta de, mais metron, que é medida. Então, perímetro significa medir em volta de alguma coisa. Então, vejam só, quando a gente fala em perímetro, a gente está analisando o que nos cerca. É muito comum em filmes, em seriados de ação, quando algum tema de guerra, policial, aí um dos agentes pode dizer assim, vamos cercar o perímetro. Então, essa palavra, o que significa esse perímetro? Esse perímetro quer dizer que é uma área ao redor daquela observação que ele está querendo fazer, estudar um ambiente ali e analisar, fechar. Muitas vezes os policiais passam fita para separar a população daquela área, para que não haja contaminação nas provas. Então, aquele passa a ser o perímetro de estudo da investigação. Então, aqui, ó, na tela, tem aí. Na geometria, o conceito de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de algumas figuras. Então, as figuras, elas podem ser medidas, as suas áreas, através da medida do lado. Então, e o perímetro também, ele é em relação à medida do lado. A gente vai observar que existem várias figuras geométricas dos mais diversos modelos. Mas nessa aula de hoje a gente vai se concentrar no quadrado e no retângulo, para a gente ver como é que é o comportamento. Então aqui perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Aí temos aqui um exemplo de perímetro. Veja aqui que a gente tem uma figura, um cercadinho, e esse cercadinho ele tem medidas. Você vê que ele é composto dos lados deles e tem várias
a construção dele é de vários arames, que cada um dele simboliza também um lado dele. Então veja só, se esse exemplo aí mostra que esse cercadinho, ele tem 2 metros de lado. Então, vamos ver aqui, 2 metros do outro lado também, mais 2 metros, mais 2 metros. Aí se eu quiser fazer uma primeira volta, um primeiro cercado dele, como é que eu vou fazer? Quantos metros eu vou gastar de arame para construir? Então veja só, é simplesmente a gente pegar 4 vezes essa medida do lado. Por que 4 vezes? Porque a figura ela é composta de 4 lados e 4 lados iguais, por ser um quadrado. Então, o perímetro dessa figura é 4 vezes 2 metros, o que totaliza 8 metros. Então, se eu quisesse fazer uma volta aí só, com um arame para construir esse cercado, eu gastaria 8 metros de arame. Então, observem que o perímetro ele é a soma dos lados das figuras. Nesse caso, como o quadrado é uma figura de 4 lados iguais, então basta só a gente multiplicar 4 vezes a medida do lado. Então eu vou obter o perímetro daquele quadrado. Cada figura tem algumas particularidades. Tem figuras que são com as medidas iguais ou não, são chamadas figuras regulares. E as irregulares ela tem as medidas diferentes. Mas sempre, perímetro é somar a medida de todos os lados. Então vem aqui uma pergunta. E se aumentar a medida do lado? O que é que acontece? Tem aí o garotinho aí com uma dúvida, que eu acho que também pode ser a sua dúvida, a dúvida de outros colegas. Se aumentar a medida do lado, o que é que acontece? Vamos observar? Aí tem a menina aqui que ela estudou antes e disse, ó, se aumentar a medida do lado, o perímetro aumenta 4 vezes esse valor. Então, vejam só, se você tem uma figura, como aquele cercadinho, ele tem 4 lados iguais, cada lado corresponde a 2 metros. Se eu aumentar 1 metro em cada lado, o que é que vai acontecer? Como eu tenho 4 lados, aumentei 1 metro em cada lado, então vou aumentar 4 metros. Como anteriormente eu tinha 8, mais 4 metros são 12 metros. Então, toda vez que se a gente aumentar, no caso do quadrado, em específico, essa resposta dessa garotinha aí, ela está se referindo ao quadrado, a gente vai aumentar 4 vezes a medida que foi ampliada. Então, temos aqui um exemplo, né, uma figura. Temos o quadrado aqui, onde o lado dele corresponde a 2, ok? Então, como é um quadrado, é uma medida de 2 por 2. Aí, o perímetro desse primeiro quadrado corresponde ao quê? 4 vezes 2 metros, que totaliza 8 metros. Mas se eu fizer uma ampliação, aumentar essa figura em 1 metro cada lado, então eu vou ter um quadrado maior, com a medida do lado agora 3. Antes era 2, passou para 3 metros. Então, eu vou ter 4 lados agora com o valor de 3 metros. Então, o segundo perímetro aí do segundo quadrado é 4 vezes 3, que vai ser 12. Então, como eu expliquei antes, como aumentou 1 metro, de 2 metros para 3, aumentou 1 metro, como é uma figura quadrada, tem 4 lados iguais, então o perímetro dele foi aumentado em 4 vezes, tá certo? 4 mais 4 metros, de 8 metros passou para 12. Então isso daí já mostra uma regra aí da proporcionalidade. Então se eu aumentar esse quadrado em 1 metro ou 2 metros, eu vou ter o seu perímetro aumentado proporcionalmente. Então aqui vem a pergunta de novo aí. E se dobrar o valor do perímetro? Aí, ó, se eu dobrar o perímetro, ele vai quadruplicar o valor da área. Aí veja só, o que é área? A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica.
Então, vejam só, qualquer figura geométrica a gente pode calcular a sua área. Agora, tem particularidades de cada figura. Por exemplo, o quadrado ele é bem simples, é só pegar um dos lados e elevar ao quadrado, ou um lado vezes o outro, vai dar a sua área. No retângulo é o que a gente chama base vezes altura, mas também é a mesma coisa, é pegar um lado vezes o outro. E o que é que acontece? Se eu pegar essa figura, um quadrado, e ampliar ou dobrar os seus lados de 2 metros, passar para 4, o que é que vai acontecer? Então, a área dele vai quadruplicar, vai ser 4 vezes maior do que a área anterior. Então, vamos ver aqui um exemplo de área. Eu tenho aqui ó, um quadrado, cujo lado dele vale 2 metros. Como é que calcula a área dele? Então, a área desse quadrado é o valor do lado elevado ao quadrado, ou seja, 4 metros elevado ao quadrado, que vai dar 16 metros. Nessa figura aí, ficou, o valor seria 2 metros ao quadrado, que daria 4 metros. Aí tem um exemplo de cálculo se a figura tivesse 4 metros de lado. Então, vejam só, é só você pegar o valor do lado da figura e elevar ao quadrado. No exemplo aí, o lado da figura é 2 metros. Então, 2 metros ao quadrado seria 4 metros quadrados a área dessa figura. No cálculo aí, está dando um exemplo como se ela tivesse 4 metros. Seria um outro exemplo. Se ela tivesse 4 metros de lado, como seria calculada a área? Novamente, é só pegar e elevar ao quadrado, que vai dar 16 metros quadrados. Então, vem a perguntinha aí. E se aumentar a medida do lado, o que acontece? A dúvida do rapaz aí, que pode ser a sua dúvida também. Então, aí temos um exemplo. Eu tenho um quadrado menor, que o lado dele é 2 metros. E eu vou ter a área dele. Então, vai ser o lado ao quadrado, 2 metros ao quadrado, vai dar 4 metros quadrados. Mas se eu ampliar ele, vou aumentar o seu lado agora para 3 metros. Então, eu tenho 3 metros de lado, aqui é uma figura quadrada. Como é que eu calculo a área? Então, a área do segundo quadrado, aí a segunda área, vai ser também o valor do lado ao quadrado, o que vai dar 3 ao quadrado e resultando em 9 metros quadrados. Então, veja aí. A diferença entre o perímetro e a área é que o perímetro ele aumenta proporcionalmente se aumentar o valor do lado. Já a área não obedece essa proporcionalidade. Então, eu posso aumentar a área para 1 metro, aí, ou seja, de 2 para 3, como mostra na figura. Ela vai dar uma área maior. Mas essa área, e se eu aumentar para 4 metros, vai aumentar a mesma quantidade de área proporcionalmente? Aí a gente vai ver mais para frente aqui. Vamos ver aqui como é que se comporta na malha quadriculada. Eu tenho uma malha quadriculada, onde cada quadradinho desse corresponde a 1 metro quadrado. Vamos imaginar que eu tenho aqui um quadrado aqui, amarelo aí, composto de 4 quadradinhos de lado, ou seja, seu lado equivale a 4 metros. Então, tenho aqui ó, um quadrado maior verde, ou seja, eu aumentaria aí o valor do lado dele, um outro vermelho e um outro azul. E como é que é esse comportamento em relação ao perímetro? Vamos novamente pegar a figura. Eu vou calcular o perímetro desse quadrado amarelo. Então, o perímetro quadrado amarelo é 4 vezes 4 metros, porque cada lado dele corresponde a 4 metros, o que dá 16 metros de perímetro. E se ele aumentar? Então, aumentou para 6, esse quadrado verde tem 6 metros de lado. Então, o perímetro dele vai ser 4 vezes 6, o que vai dar 24 metros. E se eu aumentar de novo? Aí vai ver que a parte vermelha vai ser 4 vezes 8 metros, que vai dar 32 metros
de perímetro. E esse azul, por último, ele vai dar 4 vezes 10 metros, que aí o lado dele equivale a 10, o que vai resultar em 40 metros. Observe aí, vocês já observaram nesses cálculos que tem uma relação aí de um perímetro para outro, o quanto está aumentando. Vamos ver aqui. Temos uma tabelinha aqui, onde eu vou botar o valor do lado, 4 metros, o perímetro deu 16. Então, e se for 6 metros? O perímetro vai dar 24. Observe que do primeiro perímetro para o segundo, como aumentou 2 o valor do lado, então ele aumentou 8 metros no seu perímetro. Aí vamos lá. Se o lado tiver 8, vai dar 32 metros o perímetro. Também, se a gente subtrair 32 menos 24, que era o anterior, ele vai dar 8 também. E se eu aumentar para 10? A mesma coisa, vai dar 40 metros. E se eu fazer a subtração com o anterior, vai dar 8 metros de diferença. Então, observe aí que dessa forma, a gente comprova que o perímetro, ele aumenta proporcionalmente. Então, aumentei o lado, ele vai aumentando. E esse valor que ele aumenta, ele se repete, porque do primeiro lado foi 4. Então, eu aumentei 2 metros para 6. Aí, a diferença permaneceu 8, aumentou 8 metros. Aumentei de novo o valor do lado dele para 8 metros agora. Então, o perímetro foi para 32 e aumentou também na mesma proporção. Veja que a diferença sempre se mantém. Valor 8. Aumentou para 10. Então, o perímetro é 40 metros e a diferença permanece 8. Então, aí você tem a relação do perímetro se eu aumentar o lado dele. Então, ele aumenta proporcionalmente. Agora, em relação à área, vamos ver como é que é o comportamento? Então, eu tenho novamente a malha quadriculada, o quadradinho amarelo, de lado 4, a área dele vai ser 4 ao quadrado, que vai dar 16 metros quadrados. Temos aqui a área verde, né? Ou seja, ele aumentou, que vai dar 6 metros de lado. Então, se eu pegar a área, vai ser 6 ao quadrado, que vai dar 36 metros quadrados. Passando aqui para o vermelho, então aumentou também para 8. 8 é o lado dele agora. Então fica 8 ao quadrado, que vai dar 64 metros quadrados. E por último aí o azul, que vai dar 10 metros de lado. E 10 ao quadrado é 100 metros quadrados. Então veja só, isso daí foi o cálculo da área. Então vamos ver como é o comportamento da área. Quando a gente aumenta, será que ela aumenta proporcionalmente? Vamos ver aqui na tabelinha. Então temos aí uma tabela, onde tem o lado dele, que eu vou botar o valor de 4 metros, e tem o valor da área, que vai dar 16 metros quadrados. Aí eu tenho o valor de 6 metros. Veja que eu aumentei 2 metros, de 4 para 6. Então a área passou a ser 36 metros quadrados. Observe que se eu fizer uma diferença dessa área atual agora para a área anterior, vai dar 20 metros quadrados a diferença, ou seja, aumentou 20 metros quadrados. Mas se eu pegar o lado, que é 6, e aumentar para 8, vai dar 64 metros quadrados. Agora a diferença passou para 28. Veja aí que já não tem uma relação, né, de proporcionalidade. Isso daí a gente chama que são grandezas não proporcionais. Eu aumentei o lado em 2 metros, mas a diferença não permaneceu 20, ou seja, aumentou para 28. Então agora eu tenho o lado que é 10 metros, vai dar a área de 100 metros quadrados, e se eu fizer a diferença, ele aumenta para 36 metros quadrados, ou seja, ele não obedece uma proporção. Apesar de estar aumentando o lado em 2 e 2, a diferença ela não aumenta da mesma forma, ela não aumenta igual.
A primeira foi 20 metros, depois passou para 28, depois passou para 36. Então, na área, ela não obedece à proporção. E já no perímetro, obedece, porque quando eu aumentei 2 metros para cada lado, a diferença sempre aumentou de 8 em 8. Ok? Então, vamos ver algumas questões, como é que se comporta aqui, para resolver. Então, temos aí uma questão da prova Brasil, observe a figura ao lado. Temos essa figura na malha quadriculada. E tem dizendo assim, considere o lado de cada quadradinho como uma unidade de medida de comprimento. Reduzido, para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deve ser, aí temos aí as possíveis respostas. Deve ser dividida por 2, multiplicada por 2, aumentada em 2 unidades ou dividida por 3. Então, veja aí. A pergunta foi, para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deve ser o quê? Reduzida pela metade, ou seja, tem que ser dividido por 2. Na nossa resposta aí, a letra A. Mais uma questão. Na malha quadriculada desenhada abaixo, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho. E a parte colorida de cinza representa o jardim da casa de Luísa. Então, temos aí uma malha quadriculada, temos aí a partezinha cinza, que representa o jardim. E, continuando a pergunta, diz assim, nessa área, Luísa quer construir uma quadra de esporte com o dobro das dimensões desse jardim. Para representar essa quadra, quantos quadradinhos ela vai utilizar? Observe aí, a malha quadriculada, ela tem ali o espaço que é relativo ao jardim, e a Luísa quer construir uma quadra de esporte nesse mesmo terreno com o dobro das dimensões do jardim. Então, vamos ver aqui quais são as dimensões. Um dos lados dele vale 4 metros. O outro lado vale 9 metros. Então, se eu dobrar, né, as dimensões, então um dos lados vai ter que ser 8 e o outro vai ser 18. Então, aí tem algumas possíveis respostas e vamos ver como é que seria a resolução. Tem aqui o jardim, o lado dele mede 4, o outro lado mede 9. Aí vamos dizer que eu quero fazer uma quadra aí do tamanho dessa azul aí, desse retângulo azul. Então, um dos lados que era 4 passou a ser 8, eu estou dobrando os lados. E o outro que era 9 passou a ser 18. Então, a área vai ser 8 vezes 18, o que dá 144 metros quadrados. Como cada quadradinho desse aí equivale a 1 metro quadrado, na nossa resposta, a letra C. Continuando aqui as questões, vamos para mais outra. Mariana desenhou no papel quadriculado um quadrado e em seguida construiu a diagonal e pintou uma parte de cinza. Vamos ver aí a figura? Veja aí, tem um quadrado a princípio e ela dividiu na diagonal e pintou metade dele aí, uma parte dele de cinza. Então, a parte pintada de cinza, né, é o dobro da área do quadrado, é a metade da área do quadrado, é igual à área do quadrado, é o triplo da área do quadrado. Veja que na apresentação, sem querer, eu já dei a resposta. Por quê? Porque quando a gente calcula a área do quadrado e passa essa diagonal, eu dividi em 2 triângulos aí, ou seja, dividi pela metade. Então, na nossa resposta, a letra B é a metade da área do quadrado. E temos aqui mais uma questão. Diz assim, os desenhos a seguir representam o formato de um jardim que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente pensou-se num jardim pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que causou na população, né, o novo projeto terá. Aí, veja só que temos aí um retângulo aí menorzinho e um maior. Então, a princípio, era para ser feito desse tamanho menor. Mas aí, com o entusiasmo da população, voltou a completar ali na questão, eles quiseram ela maior. Então, aumentou. Observe que do retângulo menor para o retângulo maior, os lados deles dobraram. Ou seja, o lado menor de 2 passou para 4 e o
maior, que era 3, passou para 6. Então, o que é que acontece? Né? O novo projeto terá área 2 vezes maior que o primeiro, 3 vezes maior que o primeiro, 4 vezes maior que o primeiro ou 6 vezes maior do que o primeiro. No caso, a letra C. Se lembra da perguntinha daquela bonequinha lá e o rapazinho, o bonequinho? O que é que acontece se a gente dobrar o lado da figura? O que é que acontece com a área? Então, a área aumenta 4 vezes. Nós finalizamos aqui, né, esse assunto, a aula de hoje. Agradeço a companhia de vocês até o final da aula. Espero que tenha sanado algumas dúvidas e até a próxima aula.